Volodymyr Zelensky desafia a Rússia e atribui medalhas a soldados na cidade bombardeada de Bakhmut. Em Moscou, Putin enaltece trabalho das agências russas na Ucrânia. Ministros do Ambiente dos 27 procuram regulamentar a recuperação e salvaguarda dos ecossistemas da União Europeia. Antiga funcionária de campo de concentração nazi condenada na Alemanha por cumplicidade na morte de mais de 10.000 pessoas. Amazon chega a acordo com Bruxelas sobre regras de concorrência. Gigante tecnológica arriscava multa de até 10% das receitas globais. O presidente da Ucrânia visitou esta terça-feira a cidade de Bakhmut, que tem estado nos últimos dias sob intensos bombardeamentos das forças russas. Numa iniciativa para levantar o moral das tropas e em claro desafio a Moscovo, Volodymyr Zelensky entregou medalhas aos soldados que lutam para expulsar os invasores russos do país. A região de Donetsk está praticamente deserta. Os poucos ucranianos que se mantêm sobrevivem com muito custo. Mas já quase ninguém fica. Esta mulher conta que passava os dias em oração para se manter viva, pois só isso interessa. Com a guerra, acabou por perder a noção do tempo. Entretanto, em Moscou, o presidente russo enalteceu o papel das agências de segurança nas regiões ucranianas anexadas este ano pelo Kremlin: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Gostaria especialmente de mencionar as divisões das agências de segurança que começaram a operar em novas regiões da Rússia. Sim, agora é difícil para vocês. A situação nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, nas regiões de Kherson e Zaporizhia, é extremamente difícil. Vladimir Putin ordenou a anexação ilegal das regiões ucranianas em setembro. No entanto, as forças da Rússia não detêm o controle nenhuma. O presidente da Bielorrússia provavelmente desviou os esforços de Vladimir Putin para coagir a Bielorrússia a fazer mais concessões de integração entre os dois países. A conclusão é do Instituto do Estudo da Guerra após a reunião de Minsk esta segunda-feira. Ao referir-se à Bielorrússia, Putin disse que a Rússia não está interessada em absorver ninguém. Algumas forças russas estão baseadas na Bielorrússia e usaram o território vizinho para a invasão inicial da Ucrânia, em fevereiro. A Rússia também tem aeronaves de ataque baseadas no país. O think tank acrescenta que Putin e Lukashenko se abstiveram de discutir publicamente a invasão russa da Ucrânia, com ambos os líderes a dizerem que a Bielorrússia ainda enfrenta uma ameaça ocidental. O Instituto do Estudo da Guerra já tinha referido que Lukashenko usa a narrativa da defesa das fronteiras da Bielorrússia contra o Ocidente e a NATO numa tentativa de evitar a participação na invasão russa da Ucrânia. O think tank continua a considerar que a participação da Bielorrússia na guerra contra a Ucrânia é improvável. O presidente russo também disse que a situação em 4 áreas do leste da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que Moscou alegou ter anexado ilegalmente em setembro, era extremamente difícil. As forças ucranianas continuam a atacar as concentrações de forças russas nas áreas de retaguarda do Oblast de Zaporizhia, enquanto as forças russas continuam a reforçar e estabelecer defesas na área. Em Kherson, as autoridades ucranianas dizem que as forças russas estão a retirar alguns elementos de áreas ao longo da margem leste do rio Dnipro, mas continuam a alertar que as forças russas podem estar a desenvolver uma operação para atrair as forças ucranianas para uma armadilha com falsas alegações de retirada. Moscovo acordou esta terça-feira sob um farto manto branco. Um cenário usual na capital da Rússia por esta altura do ano, não fosse a quantidade de neve. De acordo com o Centro Meteorológico Russo Phobos, este é o pior nevão a atingir Moscovo desde 1993. Nas últimas 24 horas caiu mais de 60% da média mensal de neve. Mais de 40.000 pessoas foram chamadas para desimpedir as vias da capital russa.
Um dia após a conclusão de um acordo histórico da ONU sobre a biodiversidade global, os ministros do Ambiente da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir propostas de regulamentos de restauração da natureza na Europa. A ministra do Ambiente da Finlândia afirmou que esta é uma discussão realmente importante, que a Finlândia reconhece que este é um instrumento importante para travar a crise da biodiversidade, mas que ao mesmo tempo tem algumas preocupações que vai levantar na reunião, lembrando que não é a primeira vez que diz que é preciso mais flexibilidade nacional e também eficiência de custos. Os 27 vão tentar estabelecer objetivos juridicamente vinculativos para que os Estados-membros desenvolvam planos nacionais e ponham em prática medidas de restauração eficazes para os ecossistemas frágeis. Pretende-se abranger pelo menos 20% das áreas terrestres e marítimas da União até 2030 e todos os habitats que necessitem de restauração até 2050. Uma antiga secretária de um comandante do campo de concentração de Stutthof, na Alemanha nazi, foi condenada a 2 anos de prisão, com pena suspensa num dos últimos julgamentos da época do nazismo. Irmgard Fuchsner, de 97 anos, estava acusada de cumplicidade de morte de pelo menos 10.000 pessoas. Os advogados pediram a absolvição da sua cliente, alegando que, pelo facto de estar presente, não tinha necessariamente de saber das atrocidades cometidas. O procurador considerou que Fuchsner teria podido ver do seu gabinete grandes partes do campo, incluindo a área onde chegavam novos prisioneiros, e também deve ter podido ver e cheirar o fumo proveniente da queima de corpos no crematório. A Amazon entendeu-se com Bruxelas sobre regras de concorrência. Tirou de cima dos ombros uma possível multa de até 10% das receitas globais, mas para isso terá de mudar várias práticas empresariais. A Comissão Europeia aceitou os compromissos apresentados pela Amazon, dão resposta às nossas preocupações preliminares sobre práticas da Amazon e o seu marketplace de comércio eletrónico. A Amazon terá de passar a tratar todos os vendedores de igual forma e de tornar os produtos rivais mais visíveis na Buy Box, a caixa que direciona logo para o carrinho de compras. Também não poderá usar dados comerciais de retalhistas independentes para calibrar a sua oferta. Taiwan quer reforçar a cooperação económica, de defesa e formar uma aliança democrática resistente com a União Europeia e com os Estados Unidos da América. As intenções foram transmitidas pela presidenta Formosa, Tsai Ing-wen, a ambas as delegações. Taipei quer ainda melhorar as trocas económicas e comerciais bilaterais, de modo a reforçar a segurança da cadeia de abastecimento, como parte de um eventual acordo bilateral Taiwan-União Europeia. Bruxelas apoia o princípio de uma só China, mas defende que o status quo no Estreito de Taiwan não pode ser alterado unilateralmente. Muita oferta para cada vez menos clientes. No mercado dos agricultores de Tbilisi, a capital da Geórgia, os comerciantes contam com a época festiva para vender. Mas quem aqui vem, dizem, são pessoas de baixos recursos e o futuro parece tudo menos cor-de-rosa. Esta comerciante diz que, como os supermercados e grandes centros comerciais abriram, as pessoas mais ricas foram para lá. São os clientes com baixos rendimentos e talvez de classe média que vêm ao mercado dos agricultores. Confessa que, no geral, se perdeu até 1/3 do comércio, ao contrário do que acontecia em outros anos. A culpa, ao que parece, é da inflação, diz o Serviço Nacional de Estatística, que disparou para 10,4% em novembro. Aumentaram os preços e o problema é que muitos daqueles que vêm até este mercado procuram regatear preços mais baixos. Esta cliente diz que se desloca aqui para comprar produtos escolhidos na Geórgia, mas sobretudo porque pode pedir para se baixar o preço. Enquanto isso, outros comerciantes valem-se de turistas russos que aqui vêm para sobreviver. Em alguns mercados de agricultores premium, vivem-se realidades paralelas. Esta comerciante diz que, pelo que vê, tanto os georgianos como os estrangeiros são clientes, mas ainda se considera que o produto é destinado a estrangeiros. Já este turista diz que os preços estão ao mesmo nível de Moscovo, mas a qualidade do produto é muito boa e há uma grande variedade de produtos caseiros.
Os turistas parecem passar ao lado da subida de preços, mas para muitos locais o fardo é cada vez mais pesado. E a Rússia ainda representa uma importante fonte de receita para o turismo e o retalho da Geórgia.